Nem mesmo as mais amadas, mais populares e algumas das maiores cadeias retalhistas dos Estados Unidos são imunes à avalanche que está a levar inúmeros retalhistas ao chão nos últimos anos. São imunes à avalanche que nos últimos anos tem levado inúmeros retalhistas à falência. O declínio do setor retalhista é um dos desenvolvimentos mais devastadores que a economia do EUA enfrentou na última década. Cada encerramento de loja significa que milhares de empregos podem desaparecer da noite para o dia. E também sugere que mesmo as empresas mais estabelecidas do país podem literalmente morrer diante dos nossos olhos num instante. O ritmo a que tudo isto está a acontecer é verdadeiramente alarmante. E a verdade é que ninguém pode saber com 100% de certeza se a próxima vez que visitarmos a nossa loja local será a nossa última. É por isso que no vídeo de hoje compilamos 25 cadeias de lojas que estão em perigo de desaparecer definitivamente da nossa paisagem económica. Antes de continuarmos, pode apoiar o nosso trabalho com um canal semelhante e não se esqueça de subscrever o nosso canal para que não perca nenhum vídeo. Sem mais delongas, vamos rever esta lista. 1. Macy's. Nos últimos 2 anos, a amada loja Macy's fechou 125 lojas e cortou mais de 2.000 empregos para resistir à tempestade causada pela Covid-19. Mas mesmo antes disso, as coisas foram de mal a pior para a cadeia retalhista, que fechou 68 lojas em 2019 e cortou mais de 10.800 postos de trabalho pouco antes da época de férias. Muitos analistas argumentam que a empresa está a ficar sem formas de se reinventar no meio de um ambiente tão competitivo. A Green Street Advice estimou que cerca de 40% das lojas de departamento do EUA tinham fechado desde 2016. E o declínio contínuo da Macy's é apenas um reflexo de uma tendência mais ampla que provavelmente continuará a vitimizar marcas semelhantes nos próximos anos. 2. FRYS Electronics. A cadeia Big Box está entre os que se despedem definitivamente. Após quase 36 anos de atividade, a FRYS Electronics tentou de tudo para sobreviver ao talho de retalho e até lançou uma loja online. A empresa foi fundada em Silicon Valley em 1985 e oferecia software, hardware e eletrónica, brinquedos, cosméticos e eletrodomésticos. Após um par de anos difíceis, mudanças na indústria retalhista e desafios colocados por rupturas na cadeia de abastecimento, a FRYS Electronics decidiu fechar completamente a sua loja online e está agora a fechar as suas restantes 31 lojas em 9 estados. 3. Stock & Field. A loja de artigos desportivos, que também transportava uma grande variedade de vestuário e equipamento de exterior, incluindo autodefesa e equipamento de pesca. Para além de brinquedos, comida para animais de estimação e bulbos e sementes de plantas, está prestes a desaparecer para sempre da cena económica do EUA. As suas últimas 12 lojas estão a celebrar grandes vendas de liquidação, uma vez que a cadeia entrou em processo de falência. Após mais de 55 anos, Stock & Field está a fechar as suas portas em todos os seus locais, a empresa anunciou no seu website. Houve muitos desafios este ano e Stock & Field não está imune a eles. 4. Stage. O palco é conhecido por se localizar na sede rural de uma pequena cidade da América. A América rural precisava de acesso a lojas de vestuário e lojas de departamento com múltiplas categorias de linhas de produtos a preços acessíveis. À medida que as lojas de palco amadureciam, a cadeia encontrava finalmente o seu lugar no retalho como uma loja de vestuário com desconto. As condições económicas cada vez piores colocaram o retalhista em desordem e a empresa foi forçada a declarar falência e agora as suas 738 lojas estão em processo de liquidação. 5. Francescas. A marca de roupa e acessórios femininos Francescas começou o ano com menos 140 lojas do que em 2021. No primeiro trimestre revelou planos de fechar mais 97 lojas e alguns meses mais tarde a empresa pediu a falência. Desde então, novos documentos do tribunal sugeriram que cerca de 275 lojas no total serão fechadas. A portagem pode continuar a crescer à medida que o setor do vestuário experimenta uma recessão de consumo. 6. Family Video. A cadeia de aluguer de filmes ultrapassou mesmo o seu maior concorrente, Blockbuster. Mas à medida que os serviços de streaming se tornaram mais populares, as lojas de vídeo familiares estão a ver os seus últimos dias. No ano passado já tinha fechado quase metade das suas lojas e em julho de 2022 anunciou que fecharia todas as suas restantes localizações. A cadeia observou num comunicado de imprensa que não podia competir com a conveniência oferecida pelo serviço de streaming. Especialmente numa altura em que o custo de vida está a subir vertiginosamente e é cada vez mais difícil justificar entrar no carro para apanhar uns Blu-rays, quanto mais a viagem de regresso. Embora enfrentemos a concorrência digital da Netflix e outros durante anos, nada tem sido tão devastador para o nosso negócio como a atual recessão económica. O CEO da empresa declarou: a Family Video está agora em vias de fechar os seus últimos 125 locais abertos em todo o país. 7. Starbucks. A maior cadeia de cafetarias do mundo tem andado numa montanha-russa nos últimos anos. Fechou mais de 300 lojas de baixo desempenho em 2020 e 2021 e depois voltou a fechá-las porque não conseguiu prever as mudanças de hábitos dos compradores e enfrentou uma miríade de problemas na cadeia de abastecimento que afetaram tudo.
desde o fornecimento de leite de aveia a copos de plástico, palhinhas e embalagens de papel. A partir do início de 2022, a Starbucks está a fechar mais 200 lojas e a converter outras em opções de recolha de lixo. A cadeia está a sofrer uma reestruturação que tem mantido os investidores no limite à medida que o seu ritmo de crescimento tem abrandado, os custos estão a acelerar e o crescimento da empresa está a abrandar. Os custos estão a acelerar e espera-se que aumentem, e as ações da Starbucks são vistas como uma compra arriscada neste momento. 8. Chocolateria Godiva. Parece que o chocolateiro belga está a enfrentar um fim amargo. A empresa tinha planos para abrir 400 novas lojas nos EUA. Mas a pandemia e o declínio constante do tráfego pedonal nos centros comerciais levou a cadeia de cafetarias a fechar todas as suas lojas de tijolos e argamassas nos últimos 2 anos. A procura da experiência de compras presenciais oferecida através dos estabelecimentos de tijolo e cimento da Godiva diminuiu como resultado de mudanças no comportamento de compras dos consumidores. Neste momento, apenas alguns ramos continuam a operar através de grandes retalhistas como a Target e a Costco. Mas os analistas da indústria retalhista dizem que é provável que a empresa desapareça totalmente do nosso panorama económico até 2023. 9. Christopher Banks. A retalhista de vestuário feminino já declarou falência no ano passado e disse que planeava fechar uma parte significativa das suas lojas de tijolos e cimento. Mas como as vendas se mantiveram estáveis durante grande parte de 2021, o inevitável aconteceu. A cadeia foi forçada a fechar todos os 499 dos seus locais nos EUA e despedir todos os seus empregados. Logo após o anúncio, a empresa de liquidação Ilco Merchant Resources realizou vendas de saída entre 40% e 60% em todas as lojas. E, pela primeira vez desde 2017, a empresa viu de facto um boom de vendas, mas parecia demasiado tarde na altura. No início deste ano, o retalhista fundado em 1956 como Browns Fashions emergiu realmente da falência e reabriu algumas das suas lojas fechadas. No entanto, os credores dizem que Christopher Banks permanecem na lista de observação da falência dado o impacto das dificuldades financeiras que a empresa enfrentou durante os últimos 2 anos. 10. Justice. Entre os retalhistas, é outra vítima da crise da dívida multibilionária no conglomerado retalhista Asina. A Asina, proprietária de marcas como a NN Taylor e Loft, declarou falência no verão passado, levando consigo mais de 600 das suas 826 lojas da Justiça. Este ano, a empresa-mãe anunciou que fecharia todas as restantes lojas da Justiça após concluir a venda da marca à Blue Star Alliance LLC por 90 milhões de dólares. Mas o abrandamento das despesas de consumo não tornou o retalhista de vestuário mais rentável, o que significa que é pouco provável que a marca ressurja da liquidação em breve. 11. Carter's. Cerca de 200 lojas Carter's estão a ser fechadas. O retalhista de vestuário de criança decidiu não renovar os alugueres nas suas lojas menos rentáveis. Falando com analistas, o CEO da Carter, Michael Casey, disse que, tal como muitos outros retalhistas, a empresa tem um excesso de inventário que não está a vender ao ritmo esperado. Os desequilíbrios entre a oferta e a procura significam más notícias para os ganhos deste trimestre e também significam problemas para as ações da Carter, que já mergulharam 11% no mês passado. 12. American Eagle. O declínio da marca espelha-o dos centros comerciais da nação. A empresa está a fechar 250 das suas lojas, a maioria delas em centros comerciais, depois de ter revelado uma perda de vendas de 42 milhões de dólares em setembro. Isto fez com que o estoque da empresa mergulhasse 7,4% no único dia. As vendas também caíram 6% em relação ao trimestre anterior. O chefe de operações Mike Matias apontou para um abrandamento na procura causado pelo ambiente macroeconómico. O ambiente retalhista não é bonito neste momento, acrescentou Corey Tarlow, um analista da Sfree. Os inventários têm sido elevados. Há milhares de milhões de dólares de inventário de vestuário em excesso a flutuar e isso é um grande problema para marcas como a EO. 13. Banana Republic. Tal como a cadeia irmã Gap, a Banana Republic está a ficar para trás no panorama do retalho. Como o tráfego pedonal nas suas lojas físicas diminuiu durante 7 trimestres consecutivos, a marca está a ser forçada a reduzir significativamente a sua presença física nas lojas. Em agosto, anunciou o encerramento de 130 lojas e afirmou a sua intenção de duplicar as suas vendas online. Mas com o surgimento de pequenas empresas sustentáveis em plataformas online, os executivos começam a questionar-se se a marca se tornou redundante neste ambiente saturado de vestuário. 14. Fossil. Está a tornar-se cada vez mais difícil para a empresa manter as portas abertas depois de perder uns espantosos 96 milhões de dólares. No último trimestre de 2021, Fossil Group, um designer de relógios e bolsas conhecido por marcas como o seu homónimo Fossil e os relógios Zodiac, relatou uma enorme perda de vendas que refletiu as suas lutas ao longo do ano. Desde então, as coisas não melhoraram para a Fossil e a marca revelou planos para reduzir a sua contagem de lojas em 20% em 2022 e 2023. 15. Express. Durante a crise de saúde, ninguém estava realmente à procura de roupa de trabalho ou vestidos de festa.
É por isso que a Express sofreu um grande golpe e tem vindo a lutar para recuperar desde então. Em 2020, fechou 91 lojas. No ano passado, outros 35 fecharam definitivamente as suas portas. Como as vendas continuam a ficar aquém das expectativas, parece que a marca também entrou na lista de retalhistas moribundos. Em maio, anunciou o encerramento de mais 60 lojas num esforço desesperado para poupar 80 milhões de dólares, a fim de refinanciar a sua dívida crescente. 16. Paper Source. O retalhista baseado em Chicago esperava expandir as suas operações após ter adquirido 30 lojas Perus fechadas. No entanto, logo caiu vítima da mesma quebra de vendas que esmagou os seus concorrentes. Fundada em 1983, Paper Source era utilizada para vender artigos de presente e de festa, assim como papelaria e selos. Recentemente declarou falência no capítulo 11 e revelou planos para fechar pelo menos 11 lojas este ano, uma vez que tenta assegurar concessões de arrendamento e avaliar outros locais potenciais para encerramento, de acordo com o arquivamento do tribunal. 17. Goodwill. A loja sem fins lucrativos já viu dias melhores. Tivemos de tomar decisões difíceis por razões económicas, explicou Mike Keenan, presidente e CEO da Goodwill Industries no Big East Bank. Após a pandemia, os clientes tornaram-se compreensivelmente desconfiados dos bens em segunda mão, e as vendas da cadeia de serra caíram da noite para o dia. Como resultado, continua a despedir funcionários e a encerrar dezenas de locais na costa ocidental para reequilibrar as suas operações. 18. Michaels. O retalhista artesanal viu as suas ações atingir o fundo do poço no ano passado, quando os relatórios de ganhos não corresponderam às expectativas dos investidores durante 6 trimestres consecutivos. As suas ações mergulharam 65% e a empresa mal se manteve à tona desde então. Mesmo antes da crise de saúde, Michaels enfrentava anos de declínio nas vendas. Agora, a sua sobrevivência está ameaçada por jogadores maiores como a Amazon ou lojas de desconto como a Walmart e a Dollar Tree. 19. Bloomingdale's. A cadeia de grandes armazéns high-end foi fundada em 1861 pelos irmãos Bloomingdale, e em 1995, a empresa foi adquirida pela Macy's. Desde então, o declínio dos grandes armazéns apenas acelerou e a relevância de lojas como a Bloomingdale's está a ser posta em causa. A empresa está a ser substituída por um novo conceito de loja a fim de se manter em atividade e isso está de acordo com o Chicago Sun-Times. A Macy's está a encerrar dezenas de locais de Bloomingdale's como parte de um plano de 3 anos para melhorar a produtividade. E como uma oportunidade de ver se o seu formato de loja poderia realmente adaptar-se aos tempos ou não. 20. Guitar Center. Fundado em 1959, o maior retalhista de instrumentos musicais do país apresentou um pedido de reestruturação do capítulo 11 em 2020, numa das maiores falências do ano. Com uma dívida de 1,3 mil milhões de dólares, o retalhista e as partes interessadas chegaram a um acordo de reestruturação que reduz as suas dívidas em quase 800 milhões de dólares, mas a empresa ainda não está fora de perigo. O Guitar Center tem tido dificuldades financeiras durante quase uma década, uma vez que enfrenta os desafios de criar uma experiência de compras online que compete com outros retalhistas. A atual recessão económica continua a exacerbar esses problemas, forçando a cadeia a fechar quase 300 locais em todos os Estados Unidos. 21. Stein Mart. Desde 2015, a loja de departamentos de desconto não conseguiu transformar um lucro e as vendas caíram para mais de metade no primeiro trimestre de 2020, enquanto a dívida cresceu para quase 200 milhões de dólares. Stein Mart está entre as cadeias que caíram na falência pandémica e está agora a fazer vendas em todas as suas cerca de 280 lojas. Espera-se que fechem definitivamente até meados de 2023. 23. Designer Brands. Este não é certamente o melhor ambiente para calçado cintilante. Com o teletrabalho muito mais comum do que antes da pandemia, a procura de produtos de marca de designer caiu consideravelmente. A empresa disse que está agora a considerar fechar todas as suas 65 lojas nos EUA que fariam sentido fechar, uma vez que o seu arrendamento natural expira nos próximos trimestres, disse ela. 24. Nordstrom. A cadeia de lojas de departamento de luxo Nordstrom revelou planos para eliminar todas as suas lojas menos rentáveis nos EUA, numa tentativa de reduzir os seus custos operacionais em 150 milhões de dólares. Com uma queda de 9% em relação ao mesmo período do ano passado, a cadeia reduziu recentemente as suas previsões de receitas para este ano de 8% para 5%. Isto realça a extensão dos seus problemas financeiros. 25. Kroger. Os clientes da Kroger estão de luto pelo desaparecimento desta cadeia de supermercados em rápido desaparecimento. Após a fusão com a sua cadeia irmã Albertsons numa tentativa de sobreviver ao apocalipse retalhista, a empresa anunciou em setembro que começará a fechar 400 lojas durante o próximo ano. A razão para os encerramentos é o declínio das vendas e lucros negativos, disse. O declínio de todas estas famosas marcas tem uma razão subjacente comum, uma economia esgotada que não está a apoiar o crescimento dos seus negócios e a dar-lhes as condições para prosperarem. Neste momento, os consumidores americanos estão muito pressionados com os preços mais altos que viram em décadas.
os seus salários não podem suportar o consumo. De facto, as pessoas mal podem pagar as suas necessidades mais básicas, o que significa que a dor que estas empresas têm sentido até agora é apenas uma fração do que está à frente nos próximos trimestres. Simplificando, à medida que o nosso poder de compra se desmorona, o mesmo acontece com os nossos negócios. E a extinção em massa dos retalhistas só agora começou. E você, que empresa gostaria de ver nunca cessar a sua atividade? Diga-nos o que pensa nos comentários. Não se esqueça de gostar e subscrever mais vídeos como este. Até à próxima!